Bíblias, abra no Salmo 29, por favor. Salmo 29. Vou ser rapidinho nessa palavra, mas vamos juntos. Acompanha comigo essa palavra no Salmo 29, a partir do verso 1. Diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como o rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Para aqueles que estão bem atenciosos, bem conectados, qual foi qual foi a palavra que mais se falou nesse salmo? A voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco mais, mas agora um enfoque diferente sobre a voz do Senhor. Primeiro, eu quero te trazer um contexto a respeito deste salmo, porque o contexto vai fazer você entender melhor toda a alegoria desse salmo, né? Todas as metáforas, para que a gente tenha um entendimento claro do que o salmista quis dizer. Esse salmo, acredita-se que, de fato, por toda a estética, por toda a linguagem, que tenha sido um salmo de Davi. A maior probabilidade é que tenha sido um salmo de Davi. E ele foi escrito em um momento de adoração ao Senhor. Provavelmente isso dentro do templo, onde nesse momento estivesse caindo uma chuva muito forte. Acredita-se que até uma tempestade estava caindo e que inspirou um pouco desse salmo. Eu não sei se você sabe, mas nas culturas antigas, as tempestades, acreditava-se que tanto a chuva como as tempestades, elas eram provocadas por deuses. Inclusive, Baal, que muito se referencia na Bíblia, era também um deus conhecido como o Deus da tempestade. Ele era conhecido o Deus da tempestade, o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. Então, todas as vezes que se chovia, se entendia que era um Deus que estava provocando aquela chuva. Uma chuva que iria trazer a fertilidade de tudo aquilo que se plantava. Sacrifícios eram oferecidos a esses deuses para que a chuva não faltasse. E as tempestades também acreditavam-se que era também algo provocado pelos deuses. Não só as tempestades, mas aquilo que vinha junto com as tempestades. E o que é que vem junto com as tempestades? Trovões e relâmpagos. Então, todas as vezes que se trovejava ou que saía relâmpagos dos céus,
Acreditava-se que aquele era um fenômeno dos deuses, né? A voz de trovão. Então, tudo isso entrava dentro de um misticismo religioso e acreditava-se nisso. Além disso, se tem uma peculiaridade também, é que havia nesse culto a Baal, né? E um culto que era oferecido também pelos cananeus, havia um hino, uma canção que referendava ao deus Baal no que diz respeito à tempestade. E acredita-se que Davi, quando compôs esse salmo, ele estava querendo contrapor essa canção muito conhecida e que era oferecida ao deus Baal. Davi, então, diante dessa inspiração, ele trouxe esse Salmo 29, né, de uma forma tão poderosa, tão própria, né, de uma propriedade muito grande, mas falando do nosso Deus, o nosso Deus Yahvé. Amém? Bem, mas de posse, né, desse entendimento histórico, a gente começa a entender melhor aquilo que o Salmo ele está falando. E naquilo que nós acabamos, né, de ler, onde Davi estava levantando um tributo ao Senhor. Um tributo de louvor, um tributo de adoração, de adorar o Senhor na beleza da santidade, de entender que a voz do Senhor, ela está sobre as águas, e se entendia que essas águas eram as águas que caíam do céu, né? E que quando se trovejava, era o Deus da glória que estava trovejando sobre as muitas águas. Então tudo isso ele fala, mas a palavra que é mais contundente e que ela se repete nesse salmo 7 vezes, amém? Não é por acaso, né? Então todas as vezes que você vê o número 7, é porque Deus está trazendo uma mensagem, principalmente sobre a mensagem, é uma mensagem sobre a voz. Então Deus está falando que é a completude da sua voz, é a perfeição da sua voz, é a perfeição da palavra que Ele traz através da sua voz, né? Então na Bíblia não existe nada por acaso, não existe nenhuma consciência, algo, né, que seja sem intencionalidade. Tudo tem um propósito. Cada vírgula, cada palavra, ela está posta e ela está querendo falar algo para nós. Então hoje nós vamos falar sobre a voz do Senhor, amém? Mas hoje a gente vai falar sobre a voz que desfaz. Por quê? Porque geralmente nós falamos sobre a voz do Senhor, a expressão da sua palavra, né? O verbo encarnado do Senhor, aquilo que trouxe à existência tudo que não se existia, né? A voz é aquela que foi poderosa para trazer a existência no meio do caos, no meio daquilo que era sem forma e vazia. Tudo foi criado exatamente dentro desse cenário e dentro desse contexto, lá desde a criação, né? O Senhor criou todas estas coisas. Então, através da voz do Senhor, todo o vazio ele foi preenchido, né? O nada se materializou, o caos foi colocado em ordem, a escuridão ela foi vencida pela luz, através da voz do Senhor que ecoou juntamente com o Espírito Santo de Deus e trouxe à existência tudo que não existia. Nós estamos falando sobre o poder de Deus para criar, amém? Estamos falando sobre o poder de Deus para trazer a existência, para preencher e materializar o caos, para dissipar as trevas e a escuridão e através da sua voz trazer luz. Então o poder da palavra de Deus, o poder da sua voz realmente tem para nós uma mensagem no poder da criação, no poder de trazer à existência aquilo que não existe. E até hoje, essa voz do Senhor, ela ecoa dentro da nossa história de vida, dentro
das nossas lutas, dos nossos conflitos, né, das situações e das adversidades. A voz do Senhor é aquela que vem para criar, é aquela que vem para trazer, né, o suprimento, para trazer a subsistência, para deixar tudo em equilíbrio, né, porque todas as coisas subsistem por causa dele. É o poder também de trazer aquilo que não existe, é o poder do milagre, é o poder da solução de coisas que não estão, na verdade, diante das nossas possibilidades, mas o Senhor, ele vem, ele interage, ele se manifesta com o poder na sua palavra, com o poder da sua voz expressa para trazer todas essas coisas diante de nós. Mas existe também uma voz que é uma voz diferente, que é uma voz que talvez não seja para criar, que talvez não seja para construir, que talvez não seja para levantar ou para trazer a existência, mas o inverso da voz do Senhor, ela também é poderosa. Mas que voz é essa, pastor? A voz que quebra, a voz que desfaz, a voz que desconstrói, a voz que desmorona, a voz que derruba. E aí, talvez venha muitas interrogações, né, diante de nós, porque talvez os nossos olhos estejam postos não para essa face da voz do Senhor. Mas esse salmo, ele fala exatamente do poder da voz do Senhor, que é o poder da voz que quebra, o poder da voz que desfaz, o poder da voz que derruba. E todo o salmo, ele enfatiza, de certa forma, essa voz, a voz do Senhor, que é poderosa, a voz do Senhor, que é cheia de majestade, a voz do Senhor, que quebra os cedros. Sim, ele despedaça os cedros do Líbano. Ei, você está comigo? E aí, nós precisamos pensar no que o salmista está querendo dizer. A voz que quebra os cedros, a voz que despedaça os cedros do Líbano. E você sabe que os cedros do Líbano, o cedro é uma madeira nobre, é uma madeira de lei, é uma madeira muito cara, né? Ela foi a madeira ao qual foi construída os tabernáculos e os palácios reais, né? E é uma madeira de uma resistência muito grande. É uma madeira que aqui, como o nordestino diz, é madeira que cupim não rói, né? Essa é a madeira que fala. E o Senhor está trazendo um paralelo a respeito desse cedro, que a voz do Senhor, ela é poderosa para quebrar aquilo que se acha inquebrável. Que a voz do Senhor, ela é poderosa para não apenas quebrar, para despedaçar. E eu quero te nortear hoje para te perguntar, sem sombra de dúvidas, o Senhor precisa construir, fazer muita coisa na minha e na sua vida, mas Ele também precisa quebrar, Ele também precisa desfazer, Ele também precisa despedaçar coisas na nossa vida que só talvez a sua voz será poderosa para isso. Muitas vezes, nós escutamos através de muitas vozes, através de muitas pessoas, palavras que são palavras de direção para nós, palavras que são palavras de correção para nós. Mas quando é a voz do Senhor, você já tem ouvido isso tantas vezes. Mas quando o Senhor, na sua voz que troveja, na sua voz que é capaz de quebrar, não é apenas envergar, ela é capaz de quebrar.
quando essa voz entra em operação dentro de nós, é impossível que nós não venhamos a ser abatidos pelo Senhor, a ser convencidos pelo Senhor, e aonde Ele possa mudar completamente o contexto, o cenário daquilo que Ele quer que venha a ser transformado, que venha a ser mudado de uma vez por todas. Você está comigo? Então hoje eu quero que você seja provocado em saber o que é que precisa ser quebrado na sua vida. Que área? Que lugar? Que dimensão? Essa voz, ela precisa entrar em operação dentro do seu contexto e dentro da sua realidade de vida. Esse verbo que fala de quebrar, ele é um verbo chamado chavar. E de fato, ele significa quebrar. Ele significa esmagar. Eu gostei dessa palavra esmagar. Porque às vezes, queridos, de fato, nós precisamos ser esmagados pelo Senhor. Para que toda altivez, todo orgulho, toda arrogância que ainda deseja resistir dentro de nós, ela precisa ser quebrada. Precisa ser esmagada. Precisa ser confrontada. Há áreas da nossa vida, queridos, que de fato, elas precisam ser abatidas. Ei, quem reconhece que tem áreas da sua vida que precisam ser quebradas e abatidas? Talvez a palavra de construção, ela seja mais atrativa. Mas, em quantas situações o Senhor, de repente, o Senhor não tratou o seu povo, não tratou Israel exatamente dessa forma, porque talvez a necessidade para se construir algo, primeiro precisou de passar por um processo de quebra, por um processo, de quebrantamento, por um processo de abater. O Senhor diz que tirou o povo do Egito e iria levar o deserto para que eles pudessem ser abatidos. Abatidos. E olha, tem muita coisa na nossa vida que de fato precisa ser abatido, quebrado, derrubado. Tem gigantes dentro de nós que de fato precisam ser derrubados, sim ou não? Sim ou não, queridos? Precisam ser derrubados. Essa palavra chavá, ela fala que esse verbo denota o poder irresistível de fender, de ferir, de esmagar, de desintegrar. Não é um simples envergar, mas é uma ruptura total. Ei, tem áreas na nossa vida que Deus precisa fazer uma ruptura total. Amém? A voz do Senhor também é aquela que faz, mas também é aquela que desfaz. Então, mesmo que a nossa ênfase seja de trazer a existência, seja de criar, seja de construir, seja de encher, seja de organizar, muitas vezes mas nós esquecemos que primeiro é necessário quebrar, que primeiro é necessário derrubar algumas coisas, desfazer algumas coisas, esvaziar algumas coisas, perder determinadas coisas, renunciar, sacrificar. Amém ou não amém? Então, nós precisamos deixar com que essa voz, ela possa encontrar de uma forma direcionada dentro de nós, algo que precisa entrar em operação. A voz que derruba, aquela voz que no caminho de Damasco ecoou e que fez um homem chamado Saulo ser derrubado. E o seu histórico de vida
mudou a partir daquele dia. Uma voz que ecoou, uma voz que confrontou e que disse: eu sou aquele que tu persegues. E aquilo mudou completamente. Uma voz que abateu, uma voz que derrubou. Então, essa noite eu estou aqui para levantar diante de você, para que nós possamos levantar o que é que precisa ser desfeito, o que é que precisa ser abatido, quebrado, né? Porque essa voz, né? Essa voz que é tão importante, é aquela voz que destrói, a que cria é aquela que desfaz, a que restaura é aquela que quebra, a que enche é aquela que esvazia, a que ganha também é aquela que perde, a que cura também é aquela que fere. Amém? E estarmos dispostos. Outro dia um pastor ligou para mim, e se estávamos planejando algo, e ele ligou e disse: Marcelo, eu estou aqui muito triste. Estava tudo agendado, tudo marcado. Uma agenda já feita. Mas eu comecei a orar e o Senhor chegou e disse: você não vai. Como assim? Você não vai. E teve que desmanchar tudo. E aí ele chegou e disse: eu estou muito triste, porque a voz do Senhor desfez todos os meus planos. Mas a voz do Senhor é aquela que também desfaz. Porque dentro da sua soberania, dentro daquilo que nós não conseguimos ver, mas Ele vê, tudo está debaixo do seu governo e do seu controle. Amém? Então, nós precisamos estar submissos de forma clara a essa voz. A uma voz que talvez mude os nossos planos. A uma voz que talvez desfaça os nossos planejamentos. A uma voz que às vezes frustre, né, aquilo que nós já preparamos. Mas é essa voz que precisa nos direcionar. E que nós precisamos estar submissos a essa voz. Não existe nada que essa voz não possa quebrar. Alguém que escutou a voz do Senhor, seja em qualquer situação, ela não é a mesma. Ela não é mais a mesma. Ela não será mais a mesma. Porque de fato a voz do Senhor é uma voz tão contundente que ela é poderosa para quebrar qualquer coisa. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Então, isso mais uma vez converge para a necessidade de nós ouvirmos a sua voz. Queremos ouvir a sua voz, que seja a voz que consolida, a voz que consola, a voz que nos provoca, a voz que nos lança, a voz que nos abençoa, a voz que profetiza sobre nós, a voz que estabelece algo como o Valdeci aqui colocou, a voz que diz que onde pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar como território de conquista. Essa voz é uma voz muito boa, mas tem uma voz que diz não, tem uma voz que é negativa para nós, tem uma voz que é uma voz que vai nos quebrar, tem uma voz que vai nos corrigir, tem uma voz que vai nos abater, tem uma voz que vai nos esvaziar, tem uma voz que vai nos levar a um sacrifício, tem uma voz que vai fazer com que nós venhamos a renunciar. Você está me entendendo? E nós precisamos estar sujeitos a essa voz, como a doce voz que vai estar nos empurrando para o cumprimento das suas palavras e das suas promessas. Mas vai existir uma voz, talvez do Espírito Santo, e que vai dizer: Paulo, você não vai para Psídia, você vai ficar aí. Não, mas Senhor, eu tenho... Não, você vai ficar. Então, queridos, existe uma voz de Deus, que é uma voz
que muitas vezes vai desfazer aquilo que nós planejamos, que vai quebrar aquilo que de repente nós estamos conscientes e o Senhor vai vir de fato para quebrar, para desfazer, para derrubar. Então entenda uma coisa: ouvir a voz sempre é o melhor remédio para nós. Sempre é, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja a pedagogia do não de Deus, mas nós precisamos disso. O Salmo 75, verso 7, fala em algo muito interessante para nós. Veja só o que o Salmo 75, verso 7 diz. Pequeno esse salmo, esse versículo diz: Deus, Ele é o juiz. Amém? Mas Ele é o justo juiz. Ele é justo em tudo que Ele faz. Mas sendo justo, Ele a um abate, a outro exalta. Amém? Mas tem um algoritmo de Deus aqui. Tem uma lógica de Deus. Se Ele está dizendo que a um Ele abate e a outro Ele exalta, a esse que Ele exaltou, Ele só exaltou porque antes Ele abateu. Você está me entendendo? Antes, o processo do quebrantamento e o processo do humilhar aconteceu antes. Porque os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Então, a lógica de Deus é essa. E Ele é justo em tudo que Ele faz. Amém ou não amém? O verso 10 desse mesmo salmo, ele reforça e ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém? Isaías capítulo 2, verso 12. Esse texto é um texto que aponta para o dia do Senhor. Isso despertou em mim uma curiosidade. Porque veja o que ele diz a respeito do dia do Senhor. Ele diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo, sobre contra todo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Verso 17 diz, do mesmo capítulo, diz: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Mas o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que eu não quero esperar para o dia do Senhor, para que no dia do Senhor eu seja abatido. Eu quero ser abatido hoje. Eu quero ser quebrado hoje, para que no dia do Senhor eu me encontre aprovado diante dEle. Amém? Então aquilo que Deus quer fazer conosco, Ele quer fazer conosco hoje, quebrando todo o orgulho, toda a altivez nossa, né? Toda exaltação nossa, para que no dia do Senhor eu seja encontrado aprovado diante dEle. Então deixa a voz do Senhor, que é poderosa, ela alcançar o propósito que ela é e que ela tem sido destinado. Quando a voz do Senhor ecoar diante de você, deixa ela cumprir o seu plano.
se ela é para te quebrar, para te abater, para desfazer, para derrubar, que seja. Porque o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Oséias capítulo 6, verso 1. O profeta fala de algo muito poderoso para nós. E ele começa a dizer: vinde, amém? Diga vinde. É uma chamada para nós. É uma chamada para você. Ele disse: olha, vinde. E ele está dizendo: vinde e tornemos ao Senhor, amém? Em algum momento nós nos distanciamos dele. Em algum momento nós perdemos o caminho. Em algum momento nos desconectamos. Em algum momento ele está dizendo para nós: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Amém, irmãos? A tônica hoje é: deixa o Senhor te despedaçar. Deixa o Senhor te alcançar. Deixa a sua voz trovejar dentro de você, para abalar as tuas estruturas e para que você entenda, compreenda que Ele está demonstrando o seu amor para com você, te abatendo hoje para te exaltar amanhã, te esvaziando hoje para te encher amanhã, amém? Te levando para um lugar de sacrifício, mas amanhã você vai colher os frutos da semeadura. Então entenda isso, Ele de fato é aquele que despedaça, mas é aquele que liga, amém? Ele vai te quebrar os pedacinhos, vai estar tudo ali, mas depois Ele vai juntar os pedacinhos de novo, vai te ferir, mas Ele vai também te sarar, amém? Como Isaías falou, Ele vai espremer os carnegões, mas vai colocar toda a infecção, os carnegões, Ele vai colocar de dentro para fora, para que você seja sarado, não da parte exterior, mas seja sarado também de dentro para fora, amém? Então entende isso. Nós precisamos voltar ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e permitamos que de fato a sua voz, ela realmente troveje dentro de nós. E venha nos quebrar. Venha nos despedaçar. Porque aquele que tem esse poder, ele também tem o poder de ligar, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de encher. Amém? Tem um processo que nós não podemos queimar os processos. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que aquele que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes Ele decidiu se esvaziar, amém? Jamais poderemos ser cheios sem antes precisarmos nos esvaziar, amém? Amém? Você entende isso? Esvaziar não é bom. Não é bom a gente ser esvaziado. Vamos ser esvaziados como nós somos em si mesmados. Esvaziados de nós mesmos. Para que Ele possa nos encher. Para que Ele possa nos ligar novamente. Nos curar novamente. Precisamos voltar ao Senhor. Jeremias capítulo 1, verso 10. Ele fala da missão de Jeremias. Era uma missão árdua, mas é uma missão que para a realidade daquele povo era algo que precisava ser feito. E olha o que o Senhor coloca diante de Jeremias, o desafio profético diante de Jeremias, e ele diz: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos.
Deus estava constituindo Jeremias como profeta. E Ele está te dizendo: te constitui sobre nações e sobre reinos. Mas para quê? Para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Precisamos ser edificados, sim. Precisamos ser semeados, plantados, sim. Mas talvez antes, Deus ele precisa arrancar os cardos e abrolhos. Amém? Limpando o terreno, Ele vai arrancar, Ele vai ferir lá aquela terra. Toda vez que você arranca uma raiz da terra, o buraco, a ferida fica aberta lá. Mas Ele precisa arrancar determinadas coisas, ervas daninhas, espinheiros, cardos de dentro de nós, para que seja arrancado, para que o solo seja limpo. É necessário arrancar, talvez seja necessário derrubar algumas coisas, é necessário destruir, derrubar completamente, arruinar determinados projetos que não tem nada a ver com o seu plano, com o seu propósito. Muitas vezes a gente vai entender: puxa vida, eu desejava tanto, eu queria tanto, esse projeto, esse plano, e nada deu certo, não conseguiu prosperar, porque Deus não tinha aquilo para você. Aquele projeto era seu, mas não era um projeto de Deus. Você está me entendendo? E talvez Deus esteja preservando você. Deus não queira que você se perca. Irmãos, eu costumo dizer aqui que Deus prefere manter você no deserto do que perder você no paraíso. É duro isso, mas talvez, se você aprender, se você se submeter ao processo, não vai ser necessário você permanecer no deserto. Mas, querido, se você for igual aquele povo de dura serviço que se perdeu no deserto, que não se submeteu ao processo, que não deixou Deus desfazer, desconstruir, descontaminar, queridos, você vai ficar no meio do caminho. Você vai ser abatido. Você não vai conseguir entrar na terra da promessa. Mas se nós permitirmos que essa voz, ela possa desfazer algo que precisa ser desfeito dentro de nós, Ele irá refazer, Ele irá construir, Ele irá levantar, Ele irá edificar. Amém? Então hoje, a palavra que Deus está trazendo para você essa noite é que existe uma voz que é tão poderosa como aquela voz que cria, que levanta e que constrói. Mas que talvez, antes de fazer tudo isso, Ele precisa desfazer, Ele precisa esmagar, Ele precisa derrubar, para que possa fazer algo novo, dentro do projeto dEle, dentro do plano dEle. E se tem hoje uma estrutura que todos os dias nós precisamos levantar uma luta contra ela, é as estruturas do nosso orgulho. Irmãos, como nós precisamos. Como Deus precisa me abater. Deus já me abateu muito. Mas mesmo assim, precisamos estar nos colocando sempre: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, que me afaste de Ti, e que a Sua voz seja a voz, a mesma voz que levanta seja aquela que desfaz. Em tudo que precisa ser desfeito dentro de nós. Vamos colocar de pé. Essa noite, olha para mim. O que precisa ser quebrado?
Sabe o que é que precisa ser quebrado? Talvez a sua independência. De fazer o que você deseja fazer. O que você quer fazer. Tem tanta gente aqui que quer fazer e insiste em querer fazer o que Deus não quer que você faça. Deus não quer. Tem tantas coisas que Deus precisa derrubar. Talvez Deus não precise derrubar o gigante, porque talvez o gigante seja você. Deus precisa derrubar você. O gigante do orgulho, o gigante da autossuficiência, o gigante da independência. Dos seus próprios planos, de coisas que você está insistindo ainda. Você insiste em fazer. Você insiste em permanecer. E querido, a voz do Senhor é aquela cheia de majestade. Não é qualquer voz. É a voz daquele que é soberano. A voz daquele que governa sobre tudo e sobre todos. E Ele deseja também governar a sua vida e a sua história. A voz daquele que governa é uma voz imperativa. Não é uma voz que pode ser questionada. Mas Senhor, mas por quê? É a voz. É a voz. Queridos, deixa a voz do Senhor trovejar dentro de você. Deixa a voz do Senhor te direcionar. Deixa a voz do Senhor ser pedagógica para você. Uma voz de ensino, uma voz de instrução. Uma voz que vai minimizar os teus erros. Uma voz que vai minimizar as tuas frustrações e as tuas decepções. Mas é uma voz de correção. Para julgos desiguais. Para relacionamentos onde ou você está debaixo de um jugo, ou você é aquele que na verdade é o que adoece o relacionamento. Porque tem muita gente que é adoecida no relacionamento e tem muita gente que adoece o relacionamento. Quem você tem sido? Quem você tem sido? A voz do Senhor é aquela que quer também desfazer, que quer também abater, que quer também nos quebrar, nos esmagar. Todo o avivamento da história, ela começou com essa oração: Senhor, nos quebra, nos esmaga, quebra tudo que precisa ser quebrado, tudo que precisa ser desfeito, tudo que precisa ser desmoronado, derrubado. Deixa o chavar de Deus entrar em operação em nós e mudar todo o contexto. Se nós permitirmos isso, tudo ao nosso redor vai ser transformado. Porque no meio disso tudo, o Senhor quer manifestar o seu amor na nossa direção. Porque aquele que fere é o mesmo que cura. Aquele que espreme é aquele que quer a cura para nós. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa desmoronar o que precisa ser desmoronado aí dentro, possa desfazer o que precisa ser desfeito, e que
que não seja você o obstáculo disso tudo. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Se tem algo, meus irmãos, que o zelo do Senhor precisa nos consumir, é de querer estar ouvindo a sua voz, sendo dirigido por Ele, guiado por Ele. Ah, irmãos, eu já errei tanto na minha vida. Eu já errei tanto. E tenho um temor no meu coração. Eu não quero errar mais. Eu não posso errar mais, irmãos. Como eu preciso da voz do Senhor. Todos os dias, diante do meu Senhor, a minha oração é: eu preciso ouvir sua voz, Senhor. Como eu preciso ouvir a sua voz. Não me deixa, Senhor. Não me deixa sem ouvir a sua voz. Essa noite eu quero dizer que a voz do Senhor está trovejando aqui nesse lugar. Sinta o seu amor no meio da sua correção. Porque o Pai, Ele corrige e disciplina o Filho a quem ama. Espírito Santo de Deus, vem aqui nesse lugar, Senhor. Mais uma vez, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos o nosso homem interior diante de Ti. Nós colocamos as estruturas do nosso orgulho, Senhor. Colocamos as estruturas da nossa altivez, da nossa dureza, da nossa falta, Senhor, de maleabilidade nas Tuas mãos. Ah, Senhor, a Tua voz, ela é poderosa. A Tua voz, ela é majestosa. Sim, a Tua voz, ela é poderosa para quebrar a dureza do cedro, a resistência do cedro. Ah, Senhor, se a Tua voz, ela é poderosa para quebrar os cedros mais nobres do Líbano, ela também é poderosa para nos quebrar, Senhor. E hoje aqui, Senhor, quebra a nossa insistência, quebra a nossa resistência, quebra, Deus, aquilo que nós não temos conseguido romper, aquilo que nós não temos conseguido, Senhor, nos libertar. Há prisões que nós estamos carregando, Senhor, que nós precisamos que a Sua voz troveje, Senhor, e despedace as correntes, despedace os cárceres, as amarras, ó Deus. Vem aqui, Senhor, troveja, abala o que precisa ser abalado, Senhor. Abala tudo que precisa ser abalado. Abate tudo que precisa ser abatido, Senhor. Esmague-nos. Sejamos esmagados pela Sua voz. Meu Deus, não nos deixe sair daqui, Senhor, sem termos uma clareza, uma nitidez das estruturas que precisam ser derrubadas. Faz isso, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Que a Sua voz venha dentro de nós
que aquilo que nós temos ouvido tanto, hoje seja decisivo. Que hoje o Shavá de Deus, que representa uma ruptura, que hoje seja uma noite de ruptura, Senhor. Vem trazendo rupturas definitivas, Senhor. Ah, Espírito Santo, olhe para cada um de nós, Senhor, onde nós queremos render, entregar, renunciar, sacrificar. Queremos, ó Deus, perder, sim. Queremos perder, sim, Senhor. Estamos dispostos a perder, a abrir mão de tudo que vai de encontro. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Senhor, hoje Ele quer trazer entendimento ao seu coração. Ele de fato é aquele que desfaz, que derruba. E há pessoas aqui essa noite que questionam determinadas coisas, projetos, empreendimentos que foram feitos e não deram certos. E você questiona no seu coração: mas eu tentei fazer tudo certo e não deu certo. Mas talvez você nunca tenha buscado saber a vontade de Deus
para esse projeto, para esse empreendimento. E hoje você se encontra tão frustrado, tão decepcionado, machucado. E o Senhor está dizendo para você essa noite: olha, eu tinha outros planos para você. Eu tinha outros projetos para você. E o Senhor está dizendo que o projeto mais importante que você possa desenvolver, primeiro, é que Ele seja Senhor do seu coração. Esse é o projeto mais importante. Que Ele possa ser soberano, que Ele reine, que Ele governe, que a sua vontade ela prevaleça. Olha, essa noite é noite de nós colocarmos as estruturas do nosso orgulho diante dele. O orgulho é a única coisa que Deus ele não negocia, porque Ele diz que Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Se tem uma coisa que Deus ele não suporta, Ele não tolera, é um coração altivo, orgulhoso, que não se quebranta, que não se arrepende, que não perdoa e que não consegue perdoar. Um coração que não se enverga, um coração que não rompe, porque a sua rigidez era tão grande. E essa noite o Senhor ele quer desfazer tudo isso. Ele quer derrubar e Ele quer quebrar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo, o meu jugo, que é leve e é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Só podemos aprender para aquele que é manso e humilde. É fácil aprender de quem é manso e humilde. Se ele se humilhou, se ele se esvaziou, como nós podemos resistir a isso? Ele tinha do que se esvaziar, ele tinha do que abrir mão. Um trono, um reino, uma glória, uma majestade. Ele abriu mão de tudo isso. Essa noite é noite que o Senhor quer entrar dentro do teu arraial para quebrar toda a estrutura de orgulho, de altivez, de independência. Deixa Ele desfazer o que precisa ser desfeito. E se essa palavra tem a ver com você, e se você hoje quer tomar uma decisão, quer começar algo novo, coloque sua vida diante dele. Se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você acha que essa palavra faz sentido com você, vem aqui à frente. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, para que Ele possa dirigir, para que Ele possa estabelecer seus planos e seus propósitos,
em detrimento aos seus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. No nome de Jesus.